Abra sua Bíblia comigo lá em 1 Samuel, capítulo 18, verso 19. Eu não sei se você sabe, acredito que a maioria saiba, porque nós ensinamos essas coisas aqui, que as coisas da velha aliança, como diz o escritor do livro de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, todas as coisas da velha aliança são sombras, apontamentos daquilo que um dia nós veríamos plenamente. Quando nós olhamos, por exemplo, para o menino Isaac, subindo a montanha, carregando gravetos, madeiras sobre os seus ombros, para oferecer um sacrifício, aonde o sacrifício seria ele mesmo. Quem que nós conhecemos na Bíblia que subiu com um madeiro nas costas para ser ele mesmo o sacrifício? Jesus. Quando nós olhamos para Moisés, quando nós olhamos para José, quando nós olhamos para Josué, todos eles em algum momento vão apontar para Cristo. Nenhum deles puderam revelar Cristo plenamente, porque sombra não revela algo plenamente. Sombra dá pistas, sombras fazem apontamentos. O livro de Hebreus também vai dizer que outrora Deus falou por meio dos profetas e dos sacerdotes. Deus falou, na velha aliança falou, mas agora Deus se revelou através do Filho. Outrora Deus falou por profetas e sacerdotes, mas agora Deus se revelou através do Filho, que é a expressão exata do seu ser. Então aquilo que os profetas, que o Velho Testamento, até os objetos do templo, a gente já ensinou sobre isso aqui, até os objetos do templo, as cores, a mobília, tudo é a pregação do Evangelho. Todo o Velho Testamento é o plano de Deus sendo revelado, que um dia Ele viria salvar, retomar para si a sua criação, trazer de volta o homem perdido. Então todo o Velho Testamento é uma declaração de uma história de amor, de um Deus que não desiste de mim e não desiste de você. Deus não desiste de mim e não desiste de você. O tema da mensagem de hoje é: Ele não desiste de você. 1 Samuel capítulo 18, verso 19, conta para nós a história do relacionamento entre Davi e Mical. E você vai ver hoje nessa história o como essa história não é apenas sobre Davi e Mical, mas é sobre eu e sobre você. É sobre um Deus que não desiste e que, por mais que por vezes nós viremos as costas para Ele, Ele continua nos procurando. Ainda que a gente esconda a nossa cama no mais profundo vale, ainda que a gente coloque na mais alta montanha, ali o Senhor está. Aleluia. 1 Samuel 18, verso 19. Sucedeu, porém, que ao tempo de Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi. Ela foi dada por mulher a Adriel, o Meolatita. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi, o que, sendo anunciado a Saul, pareceu isto bem aos seus olhos. Pareceu bem aos olhos de Saul, porque ele viu aqui uma oportunidade para matar Davi. Porque ele vai propor para Davi o seguinte: olha, Davi, aquilo que eu fiz de não te entregar o que lhe era de direito, que era a minha filha mais velha, porque quando Davi venceu Golias, era direito dele ter lugar de família, ter uma das filhas do rei, e não foi cumprido. Então Saul chega para ele e fala assim: olha, agora eu vou cumprir. A mais velha não tem como te dar mais, porque nós vamos ver aqui que a mais velha nem fazia questão de Davi, ela já tinha um outro amado, uma outra paixão. Mas eu tenho para você a minha filha mais nova, eu tenho para você Mical. Porém, para você ter o direito a ter Mical,
você vai ter que fazer o seguinte: você vai ter que trazer para mim 100 prepúcios de filisteus. Prepúcio, para quem não sabe, os homens aí já preparam para dar aquela fechadinha na perna, porque eu dou essa reagida geralmente assim, involuntária. Prepúcio é a pele que fica ali sobre o pênis. Então, Saul fala assim: você vai matar 100 filisteus e vai trazer o prepúcio para mim. Que coisa esquisita de se pedir para alguém, né? Mas deixa para lá. Busca 100. Só que para você trazer o prepúcio, você não vira para um filisteu e fala assim: aqui, coloca aqui que eu vou tirar a sua ponta. Hein? Coloca aqui, fazendo um favor. Imagina, você chegar para o inimigo, o filisteu, e falar assim: cara, é o seguinte, eu estou com uma parada para resolver. Eu quero uma mulher, o rei falou que vai me dar, se você me der o que você tem aí. Mas o que você quer? Dinheiro? Inimigo nem dinheiro vai dar, né? Não, eu quero a pele que está sobre o seu pênis. Nossa, pastor, que baixaria. Não, isso é Bíblia, irmão. Isso é Bíblia. Eu quero a pele que está sobre o seu pênis. Aí o cara vai falar assim: então tá, eu vou colocar aqui na pedra, vou contar até 10 e depois você corta e leva. Não, né, gente? Ninguém vai entregar, né? Você não entrega isso nem para um amigo? Posso ouvir um amém? Quanto mais para um inimigo. Então, Davi ia ter que matar os cabras. Então a ideia de Saul era: ele vai tentar matar os 100 filisteus e vai morrer. E eu vou conseguir cumprir o meu plano de matar Davi. Mas o que acontece? Davi, ele vai fazer essa missão, ele ouve falar isso, e ele topa, ele pega os seus soldados e vai em busca dos filisteus. Só que Davi, ao invés de matar 100, Davi mata 200. Ao invés de trazer 100, ele traz 200 e fala assim: me dá a minha esposa. O que isso tem a ver com o evangelho? Tudo. João capítulo 1, verso 11. Veio para os que eram seu, e os seus não o receberam. Está falando de quem? Da filha mais velha. Está falando dos judeus. Jesus veio para os judeus, e os judeus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, a filha mais nova, diga eu, a igreja, aleluia, os gentios. Mas a todos quanto recebeu-lhe, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus aos que crerem no seu nome. A Bíblia chama a igreja de quê? De noiva de Cristo. Então aqui, nessa história, nós estamos vendo uma tipificação daquilo que Jesus faz por mim e por você. Os judeus rejeitaram, a filha mais velha já tinha um amor, a filha mais velha não foi dada a ele. Então ele tomou a filha mais nova, ele tomou para si a igreja, ele tomou para si a minha vida, a sua vida. Agora a preço de quê? A preço de sangue. O nosso Jesus não apresentou o sangue de outra pessoa, mas apresentou o seu próprio sangue. Mas quando nós vemos Davi aqui trazer o dobro, isso também aponta para nós, para a obra redentora em Cristo. Porque Jesus, ele não apenas morreu para pagar a dívida. Isso já nos seria muito. Não tínhamos direito de coisa alguma. Todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Mas aleluia, porque o nosso Deus, quando faz as coisas, ele faz de maneira abundante. Ele não só pagou a dívida do pecado, mas ele transbordou em misericórdia e graça e nos deu herança. Aleluia! Então a dívida era uma, ele pagou a dívida e trouxe recurso. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Você percebe o evangelho aqui, meu irmão? Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E lembrando que Davi está pagando um preço por algo que era seu. E o nosso Deus comprou de volta
aquilo que sempre foi dele. O Evangelho é maravilhoso. Abra sua Bíblia comigo agora lá no capítulo 19 de 1 Samuel. Vamos ver o que mais nós podemos aprender com essa história. 1 Samuel capítulo 19, verso 11. Então Davi se casa com Mical, e aí Davi vai viver os seus primeiros meses, dias de lua de mel com Mical. Saul enviou alguns homens à casa de Davi com o objetivo de vigiar sua casa e matá-lo logo ao raiar do dia. Contudo, Mical, esposa de Davi, lhe deu este conselho: se não escapas esta noite, amanhã serás um homem morto. O que aconteceu? Mical ouviu o plano do pai dela, que era matar Davi. Eles estão nos primeiros dias, semanas, meses de casamento. E Mical fez Davi descer pela janela, e ele saiu correndo. E uma vez mais conseguiu fugir das mãos de Saul. Mical apanhou o terafim, um ídolo protetor do lar, segundo cria sua família, e o deitou na cama. Pôs uma almofada de pelos de cabra na cabeceira e o cobriu com um manto. E assim que chegaram os mensageiros que Saul havia mandado para prenderem Davi, Mical lhe comunicou: ele está doente. Mas Saul insistiu em sua decisão e fez com que seus homens voltassem à casa de Davi e recomendou-lhes: trazei-mo, ainda que sobre a sua própria cama, a fim de que eu mesmo ponha um fim na sua vida. Quando, porém, os homens invadiram a casa, o ídolo do clã de Mical estava na cama, e na cabeceira encontraram uma colcha de pele de cabra. Então Saul interrogou Mical: por que me traíste e deixaste fugir e escapar o meu inimigo? Mical alegou ao seu pai Saul: ele me ameaçou, dizendo que me mataria se não o deixasse fugir. É óbvio que Mical mentiu, porque Davi jamais a ameaçaria. O que nós podemos aprender aqui? A primeira coisa que eu quero destacar é o momento em que Mical e Davi são atacados. Eles acabaram de se casar, eles estão num tempo de intimidade, eles estão no lugar da intimidade, eles estão no seu quarto, e de repente, na cama da intimidade, eles sofrem um ataque. Talvez há alguém aqui que está vivendo exatamente essa estação. Você está começando a sua vida com Jesus agora, e aí às vezes parece que, como eu falei algumas semanas aqui, numa outra ministração, que você aceitou Jesus e um monte de problema começou a acontecer. Foi só aceitar Jesus, pastor, que a minha vida virou uma bagunça. Duas coisas que você tem que saber: primeiro, que os problemas não apareceram porque você aceitou Jesus e confessou Jesus como Senhor e Salvador. É porque agora você tem luz, e a luz denuncia coisas que sempre estiveram aí uma bagunça e você nunca viu. A outra coisa é que antes você não representava nenhum tipo de ameaça ao diabo. Você já pertencia a ele, uma vez aliançado com o pecado, e agora você se tornou inimigo do diabo. Mas nós precisamos aprender com Jesus no deserto que nenhum tempo de tentação é para sempre. Jesus no deserto foi tentado durante 40 dias e 40 noites, mas permanecendo, a Bíblia diz que o diabo se ausentou e ele foi servido pelos anjos. Nós precisamos aprender a permanecer. Se nós permanecermos, nós vamos colher a provisão após um tempo de tentação. E uma das coisas que nós vamos colher depois de permanecer após um tempo de tentação é perceber como nós amadurecemos na fé e conhecemos aquilo que nós carregamos. Se você permanecer, a semente não vai ser roubada. Abra sua Bíblia comigo lá em Marcos capítulo 4. Marcos,
capítulo 4, nós vamos ler o verso 15 em diante. Veja se você se enquadra nesse momento em uma dessas situações aqui. Vai falar sobre o semeador que saiu para semear e lançou a semente em algumas terras. Qual terra é você nesse momento agora da sua vida? Então Jesus lhe perguntou, se vocês não entendem essa parábola, eu estou lendo a partir do 13, tá? Se vocês não entendem essa parábola, como compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando a ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles. Aí ele vai falar de um outro tipo de pessoa. Estes são os semeadores em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raízes em si mesmos, sendo de pouca duração, ou seja, não permanecem, não perseveram. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Nós estamos vendo aqui uma declaração clara do que está acontecendo com Mical. Ela se casou com Davi, e se casar com Davi é encarar problema, porque Davi tem inimigos. Mas é verdade também que Davi protege os seus, aqueles que ousam permanecer e perseverar. Agora, aqueles que cedem à perseguição, sucumbem. Os outros, outro tipo de terra, os outros, os semeadores entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações desse mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Os que foram semeados em boa terra, diga eu, são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Permaneça, meu irmão, e você vai ver o Senhor servindo você no final dessa temporada de ataque do diabo. Mical, ela poderia ter ido com Davi. Mical poderia, ao ver Davi pulando a janela, ter dito assim: eu vou junto, aonde o meu amado vai, eu vou. Mas Mical preferiu ficar nos prazeres do palácio, ter aquela uvinha na boca, aquela banheira de hidromassagem. Davi está indo embora agora, ele vai ser caçado. Eu não quero estar do lado de Davi agora, porque estar do lado de Davi representa perigo. E é bem verdade que alguns crentes estão com Jesus enquanto está na banheira de hidromassagem. Porque quando estar com Jesus significa perder amigos, quando estar com Jesus significa perseguição, significa que você vai passar ambientes onde você vai ser colocado de lado, onde você vai ser constrangido. Eu não quero Jesus mais. Não é que eu não reconheço Jesus como meu esposo, como meu amado, mas assim, eu também não quero me comprometer demais. Eu vou seguir Jesus de longe. Vai, Jesus, e eu fico aqui na segurança. Mas eu quero te ensinar uma coisa. Não existe lugar seguro fora do centro da vontade de Deus. Eu prefiro 1000 vezes estar no meio de uma guerra com Jesus do meu lado do que no palácio sem a presença dele. Eu já vi mais gente se perder no palácio do que se perder no deserto com Jesus. Porque até o deserto floresce quando Jesus está passando por ele. Aí você precisa andar por fé. Ter por garantia que se Jesus está com você é o suficiente. Quem não está disposto a andar por fé, na certeza de que ter Jesus é o suficiente, jamais vai ver o deserto florescer. Vai viver uma vida ordinária, comum, aquém do que Deus tem para os seus filhos de Deus, para os filhos. Mical prefere ficar no conforto do palácio do que viver o desconforto de ir com Jesus. Olha, existem lugares que já foram lugares de provisão de Deus para você. Já foram lugares bons, que foi Deus que te plantou ali. Quem plantou Mical naquela situação foi o próprio Davi. Mas a gente tem que entender que Deus se move. Então preste atenção nisso. Existem lugares que já foram de Deus para você, mas deixaram de ser,
Porque Jesus se moveu para outra direção. Tem horas que você está no auge do cumprimento de palavras, a vida está confortável, está tudo no lugar, e de repente, eu estou falando para alguém aqui, Jesus chega para você e fala assim: vamos começar de novo. Vamos começar de novo. Mas Jesus, eu estou aqui, se cumpriu, conforto, tudo que você prometeu, mas eu estou me movendo, você vai ficar ou vai? Você vai confiar naquilo que eu te dei, ou vai confiar em quem te deu? Porque eu estou fazendo uma coisa nova, eu vou começar algo novo, eu vou para um lugar de desconforto. E alguns começam a idolatrar o que Deus fez ontem. Alguns fazem da arca a sua morada. E a arca só é um lugar seguro quando ela está cooperando com o tempo de Deus. Noé ficou na arca durante 40 dias e 40 noites, ali foi um lugar seguro. Quando terminou a tempestade, o dilúvio, Deus disse: desce e vamos para uma outra direção. Noé teve que deixar a arca para trás, irmão. Para você é fácil deixar a arca para trás, mas para pensar, Noé, é o trabalho de uma vida. Ele foi ridicularizado, zombado, a vida dele está ali, aconteceu, o que todo mundo disse que não ia acontecer, aconteceu. Agora Deus fala assim: larga tudo, que eu vou fazer uma coisa nova, deixa essa arca apodrecer aí. Alguns preferem se esconder dentro da arca e fazer da arca o seu lugar de segurança, ao fazer do Senhor o seu lugar de segurança. O lugar mais confortável para você é o centro da vontade de Deus. Se o Senhor está se movendo para outra direção, vá com Ele, por mais ilógico que pareça às vezes. Mical, quando Davi salta a janela, algo esquisito acontece. Davi era alguém que servia ao Senhor, Jeová. Mas Mical, que andava com Davi, ainda tinha segredinhos guardados. Porque quando Davi salta a janela, Mical pega um ídolo que está no quarto deles e coloca na cama no lugar de Davi. Aí eu te pergunto, o que esse ídolo estava fazendo lá? E o texto diz que esse ídolo era ídolo da sua família. Tem gente que quer viver algo novo com Deus, mas não quer abrir mão do velho. Ah, mas isso aqui eu aprendi assim, são coisinhas que eu mantenho assim, por causa do apego emocional. Não, meu irmão. Se não tem comunhão com a palavra, se não tem comunhão com o que Deus está fazendo na sua vida, agora é peso, tem que ser jogado fora. Senão, na hora que as coisas apertam, você lança a mão daquilo que você não tem que lançar. Caminhar com Jesus é viver passando, transpondo pontes, e ao terminar de passar a ponte, você bota fogo na ponte, porque não tem volta mais. Eu lembro quando eu cheguei no seminário, a primeira palavra que eu recebi assim no seminário foi esse desafio: queima, olha para trás, risca fogo, joga na ponte e queima ela. Porque se você tiver qualquer meio para voltar, na hora que as coisas apertar, você vai querer voltar. E caminhar com Jesus não tem volta. E aí tem gente que fica guardando alguns meios, se o plano B, se alguma coisa der errado, eu já tenho isso aqui para lançar mão. E pior, alguns ainda guardam ídolos, ainda guardam práticas escondidas. Por exemplo, você ganhou algo que já foi objeto de pecado na sua vida, mas eu não pratico mais, eu não consumo mais aquilo, mas está guardado lá no fundo do seu guarda-roupa. Meu irmão, se a sua vida é uma vida nova, tudo aquilo que pertence ao velho homem tem que ser queimado e jogado fora. Não lute as suas guerras pela metade, senão elas vão voltar na hora errada. Lute as suas guerras por inteiro. Não vença o pecado 90% e deixa uma coisinha ali. Uma vez, ouvi uma história de uma pessoa que lutava frequentemente contra o diabo. E o diabo chegava na porta da sua casa com um monte de carniça podre, batia na porta e dizia: eu vim colocar essas coisas na sua casa.
Aí a pessoa olhava: tá louco, Satanás? Jamais que eu vou deixar você entrar com essas coisas dentro da minha casa. Eu não tenho comunhão com essa podridão. Tira isso daqui. E o diabo insistiu 1, 2, 3, 4, 5 vezes, 10 vezes, e foi perturbando, e todas as vezes ela olhava o que era claro: essa podridão não tem comunhão comigo, eu não vou deixar isso entrar na minha vida. Não. E ela foi ficando irritada. A pessoa foi ficando irritada, e num determinado dia o diabo bateu na porta. Ela abriu e disse: de novo, eu já falei que eu não vou deixar você entrar com essas porcarias na minha casa, na minha vida. Aí ele: não, calma. Não é sobre isso. Eu estou vendo que você está irritado, que você não aguenta mais. Eu vim aqui toda hora e ficar te oferecendo essas coisas. Eu faço um combinado com você. Deixa eu pregar esse preguinho aqui lá, num lugar assim escondido, que você nem olha, num cantinho no seu porão, que não vai atrapalhar em nada. Eu não volto mais para pedir nada para você. Deixa eu pregar só esse preguinho aqui. Tá bom. É só o preguinho? Só o preguinho. Você não vai vir com essa carniçada mais me perguntar se pode botar na minha casa, né? De jeito nenhum. Só quero pregar esse prego. Então tá bom. Aí foi lá no porão, pregou um preguinho. Um dia depois o diabo volta, bate na porta com a carniçada toda, com aquela podridão do pecado. Ela abre: de novo você aqui, você não está cumprindo o que você falou comigo. Você disse que não iria trazer mais essas coisas para colocar na minha casa. Ele disse: correto, eu não trouxe para colocar na sua casa, eu trouxe para colocar no meu prego. E eu não preciso pedir licença, porque o prego é meu, e eu vou lá e vou pendurar nele. São as pequenas concessões que nós fazemos. Não tem nada a ver. Se você foi alguém que constantemente sofria ataque, tentação e até caiu diversas vezes na promiscuidade, se o seu lugar de fragilidade é as mulheres, vê uma mulher seminua e você caía consumindo pornografia, aí você diz: eu não consumo mais essas coisas, mas aceita no seu Instagram pessoas postando foto de biquíni e você lá olhando. Aceita sentar na sua televisão vendo um filme e de repente começa a aparecer uma cena mais quente e que vai iniciar uma cena de sexo. Não tem problema, não é pornografia, e você segue assistindo. Eu sou forte. É quando você pensa que você é forte que você é fraco. Lute as suas guerras por inteiro, meu irmão. Joga tudo para fora. Não negocia com o pecado. Não negocia com as coisas velhas. O ídolo estava lá, ela estava com Davi e com alguns ídolos encostados ali. Não viva a sua vida com Deus com uma vida paralela com algumas coisinhas do velho. Lança tudo fora. Não tem plano B. Não tem outro lugar de segurança que não seja o Senhor. Aleluia. Aí ela vai e depois de cobrir, botar na cama ali, no lugar de Davi, um ídolo, ela cobre com um lençol, ela cobre com um cobertor. E muitas vezes é o que nós fazemos. Vem uma palavra como essa, o Espírito Santo de Deus talvez está colocando coisas no seu coração, dizendo: olha, isso aqui é sobre você. Talvez não é nem algo que eu estou falando, é algo que o Espírito Santo está falando, que só você e ele sabe. E o Espírito Santo está cutucando aí no seu coração, dizendo: o pastor não deu esse exemplo não, mas eu vou te falar, você precisa mudar isso. Aí você coloca um lençol: não é comigo não. É o crente guarda-chuva também, né? Sabe como é que é o crente guarda-chuva? O culto está rolando, Deus está pregando a palavra para ele, e ele está assim: fala Deus, se o irmão tal tivesse aqui. Guarda-chuva, tudo é sobre os outros, tudo é sobre alguém que não veio no culto. Irmão, Deus não vai falar para quem não veio não, Deus vai falar para quem está aqui. Talvez você não está falando fala Deus com a sua boca, mas no seu coração você está: como os outros precisam ouvir isso. Será que não tem nada que você precisa alinhar? Uma pergunta, não estou dizendo que não tem. Você precisa ouvir e responder ao Senhor, ao invés de ficar colocando um lençol. Não deixe para amanhã. Se tem uma coisa que é poderosa, é você aprender a ser rápido em obedecer a Deus, irmão.
Tem coisa que você não tem que esperar amanhã, não. Tem coisa que você já pega o celular, o culto está rolando, alguém acha que você está até olhando a Bíblia, você está apagando coisas. Você está quebrando conexões. Você está quebrando os contatinhos de WhatsApp, está jogando fora. Está excluindo Instagram. O que é para os outros, às vezes não é para você. Você está respondendo a Deus. Eu sempre, quando eu ouço uma palavra de Deus, eu procuro, como eu posso responder ela agora? Talvez eu não possa agora responder ela com totalidade, porque eu preciso chegar em casa e colocar algumas coisas no lugar. Mas o que eu posso fazer agora? Poxa, Deus falou comigo sobre a minha maneira de tratar a minha esposa, por exemplo. Aí você está aqui, a sua esposa não está aqui. Sua esposa está trabalhando, a sua esposa está em casa, ou o esposo está aqui, né? A esposa está aqui, o esposo está em casa, e Deus falou com você, mulher, aqui. Ah, não, segunda-feira eu vou fazer um negócio. Não, irmão, nós estamos na era da internet. Você pega o seu WhatsApp agora e já manda uma mensagem agora. Mulher, eu quero te dizer que eu amo você e eu quero te pedir perdão. O resto, meu irmão, você resolve em casa depois. Mas não espere. Quanto mais você esperar para obedecer a Deus, mais o diabo vai ganhando território, mais você vai colocando lençol sobre o que tem que ser exposto. Quando eu penso em lençol, eu lembro também de Moisés. Moisés, ele quando entrava na presença de Deus, o rosto dele ficava cheio da glória de Deus. Aí quando ele ia conversar com o povo depois, o povo falava com ele, Moisés, não dá para olhar para você não, porque o seu rosto está cheio da glória, incomoda a gente, fica difícil. Aí Moisés foi lá e colocou um lenço no rosto, para que as pessoas pudessem se relacionar com ele. Só que o que aconteceu? Chegou um tempo que Moisés estava entrando na presença de Deus, e o rosto dele já não ficava mais cheio da glória. O que ele fez? Ao invés de tirar e assumir a realidade que ele estava vivendo, ele manteve o véu, para aparecer para as pessoas que ele ainda era o mesmo. O lençol também nos fala disso, da gente querer ficar sustentando um tempo que passou. Crente que vive de saudosismo. Ah, porque lá atrás era isso. Ah, porque eu já fui assim com Deus. Ah, porque já aconteceu assim. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus virou uma estátua e ficou lá? Nosso Deus não é um monumento, nosso Deus está sempre em movimento. E Ele está pronto para fazer uma coisa nova agora. Vai ficar contando história de quando você orava, de quando jejuava, de quando lia a Bíblia? Ou vai assumir que você está morrendo espiritualmente, tirar o véu, olhar o defunto e falar, está aqui Deus, ressuscita esse homem aqui, Senhor. Aviva a tua obra no meio dos anos, como o profeta Abacuque orou. Ah, Senhor, eu reconheço hoje, eu já fui um homem de oração, eu já fui um homem de leitura da palavra, eu já fui uma mulher que buscava o Senhor, hoje eu não estou buscando mais, mas eu não vou colocar um véu mais. Eu apresento para você a minha condição e oro, ressuscita, Senhor, aviva a tua obra. Aleluia. E aí, quando Saul chega, ela diz que foi porque tudo isso foi porque ele me ameaçou. Ele não está aqui mais, pulou a janela e eu não pude segurá-lo porque ele me ameaçou de morte. Mas nós sabemos que Davi não fez isso, não faz sentido. Ele lutou a guerra 2 vezes por ela, não faz sentido ele ameaçar ela. Isso nos fala muito sobre a justificativa de alguns para estarem longe da presença de Deus. Eu estava caminhando com Jesus, mas Jesus me feriu. Eu me desviei da fé porque Deus não cumpriu as suas promessas, porque Jesus não fez aquilo que faria. Deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus não fere ninguém para se desviar da fé. Você se desviou por 2 motivos, ou porque pessoas te feriram, ou porque você se feriu. Agora Jesus não fez isso não, Jesus ama você. Até quando você vai continuar justificando a sua distância do Senhor, a partir do que pessoas fizeram com você? O que Jesus tem a ver com isso? O que Jesus tem a ver com isso?
Jesus que já provou a você o seu infinito amor na cruz, morrendo por você. Não só isso, mas já te abençoou tantas vezes. Até quando ele vai ficar recebendo a culpa daquilo que ele não fez? E se pessoas te feriram, eu quero te lembrar, você também já feriu pessoas. E vai fazer isso outras vezes. Agora o que te mantém na caminhada é a aliança que você tem com Jesus. O relacionamento com as pessoas é bônus, é bênção demais. Às vezes é difícil, às vezes é bênção. Até quando é difícil é bênção, porque é o ferro afiando o ferro. Você cresce quando você recebe oposição, quando você não foge dos conflitos. Então até isso, a vida em comunidade ela é bênção em todos os aspectos. Deus não desperdiça nada. Está sempre nos ensinando através da vida de comunidade. Mas se pessoas te feriram, se a religião te feriu, Jesus não te feriu. Não abandone o Senhor. 2 Samuel capítulo 3, verso 14, para a gente caminhar para o término. Davi vai viver uma estação de perseguição muito grande. Mas depois de algum tempo, ele vence Saul. A perseguição acaba. E uma das primeiras decisões de Davi foi: traga minha mulher de volta. Porque olha só o que Saul fez. Quando Davi foi embora, Saul deu Mical para outro homem. Aí eu te pergunto, Mical fugiu? Mical ficou com outro homem. Mical permaneceu com esse outro homem durante muito tempo. Muitas vezes as pessoas são vítimas no primeiro momento, mas se tornam participantes depois. O que te aconteceu realmente foi ruim, foi errado, te feriram, foram desleal com você, mas aí depois você poderia ter voltado, Mical. Você poderia ter voltado para o Senhor, mas você permaneceu porque lá no fundo você precisa reconhecer que você gostou do pecado. Porque não há arrependimento, tenho repetido isso por algum motivo nas últimas 3 semanas. Não há arrependimento genuíno sem confissão. Não há possibilidade de haver salvação para aquele que não reconhece a sua condição, que não confessa o seu pecado. A gente tem que entender que a gente não é vítima o tempo todo, não. Talvez tenhamos sido vítima no primeiro momento, mas depois cada um dá o que tem. Quando a gente não dá o que a gente tem no espírito, a gente dá o que a gente tem na carne. A gente responde ao pecado que nos fizeram com o pecado também. A gente responde com amargura, ressentimento, vingança, e vai nutrindo um monte de sentimentos. Eu não volto por causa que me fizeram isso e aquilo, e vai nutrindo um monte de coisas, e aí vamos nos afastando do Senhor e vamos abraçando o pecado, como Mical fez. Mas Davi, olha isso aqui, mesmo sabendo que Mical foi dada a outro homem, não fugiu desse homem, permaneceu com ele. Davi toma uma decisão assim que assume o trono: traga minha mulher de volta. E Davi enviou mensageiros a Esbocete, filho de Saul, para lhe dizerem: entrega-me a minha mulher, Mical, a quem depositei mediante o generoso pagamento do valor estipulado com prepúcios de filisteus. Davi manda um recado para os filhos de Saul: devolva a minha mulher, porque ela é minha por direito. Eu paguei por ela e paguei de forma generosa. Diante dessa intimação, Esbocete mandou que tirassem do seu marido daquele momento Paltiel, filho de Laís. Porém, Paltiel partiu no seu encalço e o seguia aos prantos até Baurim. Contudo, Abner ordenou-lhe que retornasse para casa. Ele obedeceu e voltou. Jesus não desiste de você, meu irmão. Ele pagou um preço pela sua vida. Ele pagou um preço mais de uma vez por você. Jesus, quando eu digo que Ele pagou o preço mais de uma vez por você, é porque você é criação de Deus.
era propriedade de Deus, Ele fez você com as próprias mãos, e depois foi lá e resgatou você. Você já pertencia a Ele, e ainda assim Ele foi lá e te resgatou. Então, a sua vida não pertence a outro. Davi manda buscar, me dá que é meu. E hoje Jesus está dizendo isso para alguém aqui. Hoje Jesus está dizendo para alguém que está preso no pecado, dizendo para o pecado: solta que é meu. Essa vida pertence a mim, não ao pecado, não ao vício. Eu paguei um preço. Agora algo interessante acontece aqui, porque quando Abner diz: me entrega, Paltiel vira e vai na direção de Abner com Mical chorando atrás. Não, é minha esposa, eu a amo, não deixa aí. Toda vez que você decidir largar o pecado vai trazer inúmeras justificativas para que você permaneça com ele. Tem gente aqui, abri um parênteses aqui, que Jesus está livrando você de um relacionamento abusivo. E aí não é a primeira vez que Jesus fala com você: vai lá e termina esse relacionamento. Esse cara não te ama no amor que eu tenho para você. Você já sofreu todo tipo de abuso, talvez até abuso físico. E não é a primeira vez que Jesus fala com você: chega em casa e dá um fim nisso. Manda mensagem para ele e fala: eu vou seguir a minha vida com Jesus. Mas a primeira vez que você fez isso, quando você mandou a mensagem: eu te amo, me perdoa. Olha o Paltiel aí. Não vai acontecer de novo. Cada um, meu irmão, aceita o amor que acha que merece. Você está aceitando um amor que acha que você merece porque você ainda não entendeu o amor de Deus por você. Você merece muito mais, minha irmã. Deus tem um homem para você que vai te honrar, que vai cuidar de você. Pare de ficar cedendo às pressões para voltar ao lugar do pecado. E agora falando de você que está aqui, que não está nessa condição, fecha o parênteses. Toda vez que você decidir seguir Jesus, meu irmão, a vida vai te dar boas justificativas para você não fazer. A vida vai... Ontem, esses dias, acho que o Felipe estava me contando a história de um cara que tinha um chamado de Deus, jogador de futebol. E aí, quando ele decidiu que ele ia se lançar no ministério, que ele ia se lançar no chamado dele, ele recebeu uma proposta. Recebeu uma proposta de R$100 mil para jogar no Goiás. Ele olhou aquilo, falou assim: que esquisito, nunca recebi uma proposta desse tamanho, né? Pode ser que é Deus me abençoando, mas ficou achando aquilo estranho. Aí ele foi dando corda, falou com o cara que cuidava, agenciava ele: olha, eu estou meio pensativo, não sei se vou, não sei se não vou. O cara, você está uma vida jogando bola, agora te surge uma proposta dessa, é R$100 mil, cara, é o começo de uma grande carreira, aceita. Quando ele começou a pensar em ponderar, o cara falou com ele assim: olha, mas tem um porém, não pode levar a esposa para lá, só pode ir você. Aí ele: opa, eu não vou abandonar minha esposa, não vou abandonar minha família para viver esse sonho. A palavra que eu tenho de Deus é que eu vou viver com a minha família. Já sei que é a oferta do diabo. E tem gente cedendo a essas batidas na porta e voltando. Não é a primeira vez que você vai e durante a semana você negocia e volta para o pecado de novo. Para de negociar. Entrega a sua vida a quem tem o direito a ela, o Senhor. Se coloca de pé no seu lugar. Aleluia. O Senhor pagou um alto preço pela minha vida e pela sua vida. Senhor, eu oro em nome de Jesus para que o Espírito Santo, aquele que convence o homem do pecado, do juízo, da justiça, fale aos nossos corações agora. Espírito Santo, fala Espírito Santo, fala Espírito Santo. Em nome de Jesus, que o seu coração possa ser uma terra fértil, não a terra dura, mas a terra fértil que absorve a palavra, a terra fértil que absorve a voz do Espírito, dizendo para você: abandona o pecado e segue o Senhor. O Senhor ama essa pessoa, o Senhor ama, Senhor, essa mulher, o Senhor ama esse homem. Em nome de Jesus, toma as vidas que te pertencem, Senhor,
toma as vidas que lhe pertencem, Senhor. Como nós falamos aqui semana retrasada, o Cordeiro é digno do fruto do seu penoso trabalho. É justo que o Senhor tenha essas vidas, Senhor, porque o Senhor pagou um preço, o Senhor morreu por elas. Arranca, Senhor, arranca esse homem dessa condição de pecado, arranca essa mulher dessa condição de vício. O Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, o Senhor levou sobre si as nossas maldições, mas é bem verdade também que o Senhor levou sobre si toda a autoridade do pecado. O pecado não tem mais autoridade para aprisionar essa pessoa distante do Senhor. Eu oro para que a unção que despedaça todo jugo venha e traga libertação. É hora de voltar, é hora de voltar, é hora de aceitar esse amor e graça, ao invés de dizer eu não mereço, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não tem a ver com você merecer ou não, tem a ver com a graça de Deus, com o amor de Deus por você. Que faremos diante de tão grande bondade, de tão grande misericórdia e graça? Tomaremos o cálice da salvação, aceitaremos a salvação. A melhor maneira de ser grato é acolhendo o amor de Deus, é acolhendo a graça de Deus, é deixando essa graça nos transformar. Não interessa o que aconteceu lá atrás, Mical, não interessa. O Senhor está batendo na porta do seu coração e está dizendo: eu estou aqui para te resgatar, você vem comigo. Eu oro para que você solte a mão de Palatiel agora, que você solte a mão do velho, que você solte a mão do pecado, que você solte a mão dos desejos da sua carne e abrace o Senhor Jesus e deixa Ele tomar conta da sua vida e fazer algo novo. Eu quero lembrar e orar na direção da onde começamos, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Não há prisão que possa conter o amor de Deus. Vamos, Espírito Santo.